No Brasil e no mundo inteiro, notamos um envelhecimento da população. O ser humano está vivendo cada vez mais. Esse envelhecimento da população, esse aumento da população de idosos, faz com que aumente a ocorrência, com que a gente se depare mais algumas condições que são específicas do idoso. E uma delas é a fratura do fêmur. Normalmente, quando a gente fala fratura do fêmur no idoso, nós estamos nos referindo principalmente a dois tipos de fratura. A fratura do colo femoral e a fratura na região transtrocanteriana. Quando a gente fala da anatomia do fêmur proximal, da região transtrocanteriana e da região do colo femoral, nós estamos nos referindo a o colo femoral, a região entre a cabeça e a região trocanteriana, que é essa parte aqui, que é o colo femoral. E na região transtrocanteriana é a região que compreende entre o trocânter maior, que é esse ossinho que a gente palpa do lado do quadril aqui, e o trocânter menor, que não é palpável, e é aqui na região do meio, que a gente chama de região medial. Então, essa região inteira aqui, entre o trocânter maior e o trocânter menor, a gente chama de região transtrocanteriana. E por que o idoso fratura o fêmur? Por que o idoso ele tem essa particularidade de ter mais fraturas na região proximal do fêmur? Tem alguns aspectos que estão envolvidos nisso. Conforme a gente vai envelhecendo, alguns reflexos ficam um pouco mais lentos. Isso daí, independente da pessoa. Isso é típico do ser humano. Mesmo a pessoa que com alguma idade tem bom reflexo ainda, ela tem um reflexo menor do que ela tinha quando ela era mais jovem. Isso causa uma perda de alguns mecanismos protetores da queda. Uma pessoa jovem, uma criança, um adolescente, um adulto jovem, quando ele vai cair, ele antevê isso, ele consegue se segurar, ele tem alguns mecanismos que protegem que ele caia no chão. O idoso perde isso com essa perda do reflexo, que é normal com o passar dos anos, é normal da idade para todo mundo. Associado a isso, a gente já sabe que existe aquela doença silenciosa, a osteoporose, transforma o osso numa estrutura mais suscetível a fraturas. Ninguém sente nada com a osteoporose a não ser quando existe realmente uma fratura. Então o que acontece? Esse idoso, essa pessoa, ela perdeu alguns mecanismos protetores da queda. Associado a isso, ela tem um osso de pior qualidade. Ela cai mais e esse osso aguenta menos, por assim dizer, de forma que as fraturas são muito mais frequentes. A região transtrocanteriana, que é extremamente suscetível a fraturas do fêmur, ela é aquela fratura que o paciente caiu no chão e quebrou, e não quebrou e caiu, como muita gente às vezes ouve falar. A fratura do quebrou e caiu é a fratura do colo femoral, que nós vamos mostrar aqui uma coisa muito interessante. A fratura transtrocanteriana ocorre por conta de um impacto no trocânter maior. E a fratura do colo femoral, ela ocorre por um choque do colo femoral com o rebordo posterior do acetábulo. Isso são coisas bem distintas. A fratura transtrocanteriana, ela é uma fratura que permite a fixação e ela tem bom prognóstico do ponto de vista de cicatrização do osso. Já a fratura do colo femoral no idoso, ela tem que ser tratada, na maioria dos casos, por uma prótese total do quadril. Esse idoso com a fratura do fêmur tem prognóstico de voltar a andar, de voltar a ser independente. Tem uma coisa que é imprescindível, que é uma boa técnica cirúrgica, uma boa redução com uma fixação estável. Não existe uma boa fixação sem uma boa redução da fratura. O que quer dizer? Eu preciso colocar a fratura no lugar para que ela possa ser corretamente fixada. Admitindo que nós consigamos esse resultado de boa fixação após uma boa redução, esse idoso tem sim condições de voltar ao mesmo nível de atividade de antes da fratura. E essa parte aí do trauma, da fratura do fêmur e etc., não vai ter passado aí de um estresse, de um susto. Porém, não é uma coisa simples, não é uma cirurgia fácil, não é uma cirurgia que pode ser negligenciada. É uma cirurgia que exige uma expertise grande para você conseguir ter os bons resultados. Quando a gente vê muitos trabalhos mostrando que o resultado não é tão bom, quando você vai olhar esses trabalhos a fundo, tem um viés grande, porque tem muito cirurgião às vezes inexperiente tratando desse tipo de fratura, e aí realmente não consegue ter o mesmo resultado final
de alguém que está habituado a essas condições, a esse tipo de paciente, à região do quadril. Tem uma diferença considerável aí na qualidade da cirurgia quando você realmente consegue uma boa redução com uma fixação estável. E a ideia é que a gente sempre envolva a equipe multidisciplinar, que a gente sempre envolva o fisioterapeuta no pós-operatório, tire esse paciente da cama o quanto antes, que a gente devolva a capacidade de ir e vir e que ele volte a ter confiança de que ele não vai cair mais tomando os devidos cuidados. Então, a solução cirúrgica, nós temos que pensar também na profilaxia e como fazer para esse paciente, primeiro, não cair mais, o que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade óssea, ou seja, tratar a osteoporose e, com auxílio aí de um fisioterapeuta capacitado, melhorar a parte muscular desse paciente, melhorar o equilíbrio, de forma que a gente previna novas quedas.